Vamos então ver se conseguimos colocar isto tudo a funcionar. Ou é de mim ou estou a ver a menina Regina. Bem-vinda! É verdade. Já estou a ver que o áudio funciona. Eu consigo, alguns de vocês que já conheci antes da Locos Mariológicos, pelas nossas andanças mariológicas, e outros, algumas caras foram ficando um momentinho, foram ficando conhecidas ao longo do tempo. Ora, muito bem. Então isto agora vai focar automaticamente. E se foca. Ora, vamos ver aqui o autofoco a funcionar. Falta poucos. Vocês já me estão a ver, a ouvir perfeitamente, também já vem a projeção. Ora, muito bem. Então, começamos então. Exatamente, a menina Regina. Já são uns anos. Então, sem mais demoras, começamos então a nossa aula. Espero que tenham tido uma boa semana. As notícias parecem não ser infelizmente, muito animadoras em relação ao Covid. Também aqui em Itália estão a aumentar. Estamos verdadeiramente e completamente nas mãos de Deus. E com essa perspectiva que nós começamos, até porque não é tempo de esmorecer, não é tempo de ficarmos quietos, parar é morrer, e nós não estamos aqui para isso. Então, assim sendo, começamos a nossa aula. Hoje, a nossa quarta aula das nossas 12 aulas sobre a espiritualidade mariana, do livro Nascido de Mulher. Sei que alguns de vocês ainda não chegou, infelizmente estamos num caos burocrático, também aqui em Itália. Vão chegando, vocês têm o tracking do número dos livros, a administração já me disse que está a fazer o possível imaginário para que possa chegar o mais depressa possível a todos. Temos também o curso da consagração, que é completamente gratuito, a única coisa que, para quem quiser adquirir o livro, exatamente para depois seguir diariamente todas as orações até chegar ao dia da entrega total a Nossa Senhora, que será no dia 1 de outubro, depois da Santa Missa. Mas sobre isso falamos mais lá para a frente. Qualquer dúvida que vocês tenham do ponto de vista estritamente administrativo, vocês têm o número da Locos Mariológicos Brasil, contactem diretamente, porque todas as questões administrativas não passam por mim. Eu apenas, vamos dizer assim, recebo os recados e retransmito para vocês durante as aulas. Então, assim sendo, vamos então começar a nossa aula sobre a presença de Maria no Novo Testamento. Esta pode parecer uma pergunta à qual nós, mentalmente, já sabemos a resposta, mas não é bem assim. E porquê que não é bem assim? Porque Maria no Novo Testamento realmente é o que se ouve dizer. Tem muito, tem pouco, é assim, é assado. O que é que está escrito sobre Maria do ponto de vista, que é aquilo que nos interessa neste curso, do ponto de vista da espiritualidade cristã? Porque, como eu vos disse desde o início, a grande acusação é: existe espiritualidade cristã, existe espiritualidade mariana, e a pergunta era: como é que nós dizemos que existe uma espiritualidade mariana como se fosse qualquer coisa a mais, opcional, pessoal de cada um, devocional, particular, que não é para todos os cristãos, criando assim uma espiritualidade em cima de uma espiritualidade. Então, o nosso percurso, neste curso de espiritualidade mariana, é interrogar a Sagrada Escritura, base, norma, crítica de todas as espiritualidades. Já vimos o que era espiritualidade, o que era cultura espiritual nas primeiras aulas. Então a interrogação é: realmente existe na Sagrada Escritura uma espiritualidade mariana? Se sim, é sistemática? É declarada? Como é que os escritores sagrados a colocaram? Então, hoje nós vamos, neste espaço de 1 hora, fazer todo o percurso sobre os 153 versículos que estão presentes no Novo Testamento sobre Nossa Senhora.
É um percurso rápido. Vamos ficar apenas pelas acentuações particulares, concretas, e certamente acho que vai descobrir algumas novidades. Então, vamos fazer um percurso dividido em 6 partes, desde o silêncio de Paulo, o suposto silêncio de Paulo, à polémica antijudaica de Marcos, como é que Maria é descoberta no grande plano de Deus em Mateus, Maria como a grande abertura da história da salvação em Lucas, Maria em João, e depois a peculiar situação daquela mulher vestida de sol em Apocalipse 12, que não se sabe muito bem quem é, e já vamos ver porquê. Quem é e quem não é. Então, começamos então com a presença de Maria na Sagrada Escritura. Existe um biblista que foi meu professor, o professor Alberto Valentini, cuja sua tese de doutoramento em 1971 foi recentemente reeditada sobre o Magnificat. Sim, aquela oração que nós rezamos nas vésperas. Ele dedicou a sua pesquisa ao longo dos anos, porque ele atualmente já deve ter os seus quase 70 anos, exatamente ao Magnificat. Então, justamente como biblista ao estudar o Magnificat, estudou toda a Sagrada Escritura e especificamente todas, como mariólogo e biblista, estudou as diferentes passagens, os diferentes versículos sobre Nossa Senhora. Então, eu fui buscar esta frase, vamos lê-la juntos, eu fui buscar esta frase exatamente para fazer-nos entender, de um ponto de vista muito largo, o que é que está escrito. Então, começamos. A Sagrada Escritura, contrariamente à literatura apócrifa e devocional, portanto, literatura apócrifa são todos aqueles considerados evangelhos apócrifos, escritos contemporâneos ali até o século VI, mais ou menos, do século II ao século VI, textos contemporâneos e conhecidos pela cristandade, mas que não são considerados Sagrada Escritura, ainda que fossem contemporâneos, não têm a validade de um texto sacro, não têm a validade de um texto patrístico, vamos-lhe chamar literatura contemporânea da época. Ajudam-nos em alguns pontos, noutros pontos são muito tendenciosos, vamos-lhe chamar assim. Contudo, por exemplo, o nome de São Joaquim e Santa Ana pertence não à Sagrada Escritura, mas a um apócrifo, por exemplo. Portanto, sim, devemos olhar para eles, não devemos imaginá-los como um absoluto. O único absoluto que, se nós quisermos, é o texto da Sagrada Escritura, que depois, como já falamos aqui, na aula anterior, vai colocado dentro de um contexto. Então, contrariamente à literatura apócrifa e devocional, não se interessa diretamente da biografia e dos particulares da Mãe de Jesus, apenas do seu significado e o seu papel dentro do desígnio da salvação. Por isso mesmo, todos aqueles que queiram aprofundar biblicamente a doutrina mariana não o poderão fazer senão através de uma profunda compreensão da história da salvação. E também não se entenderá a história da salvação sem um profundo conhecimento da Mãe do Redentor, unida com vínculos indissolúveis ao centro da história da salvação. Estatisticamente, os versículos que concernem a Mãe de Jesus não são numerosos, mas nem sequer poucos. De toda a forma, são textos estratégicos e de excepcional densidade. Estratégicos porque colocados nos momentos mais importantes da história da salvação: Encarnação, Mistério Pascal e Pentecostes. De extraordinária densidade, enquanto vitalmente inseridos em tais mistérios, resultando em caminho para encontrar valores e significados. E a palavra valor vai ser a palavra que vai presidir a próxima aula, mas deixo-vos chegar à próxima aula para vocês entenderem o porquê destes valores, porque é que nós começamos na espiritualidade a falar de valores e o que é que Maria tem a ver com estes valores. Para agora vamos como que sobrevoar, digamos assim, os diferentes versículos acerca de Maria. Como nós sabemos, os textos do Novo Testamento não são textos colocados de uma forma cronológica,
são textos colocados de uma forma de tipo. Isto é, nós temos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas, Apocalipse. Contudo, o primeiro texto, cronologicamente, tanto quanto nós hoje conseguimos saber acerca de Nossa Senhora, é Gálatas 4:4. Ora, lendo este texto, que eu não vou estar a ler, apenas vos dou, vocês depois recebem o PowerPoint, vocês depois, aliás, já devem ter recebido o PowerPoint, depois vocês podem rever exatamente esta mesma aula que nós estamos a fazer. O que é que nós tiramos daqui? O que eu sublinhei a vermelho. Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, sujeito à lei. Se nós quisermos, historicamente, vamos imaginar, eu gostaria de escrever, de saber a primeira frase no mundo que se disse sobre Nossa Senhora. Muito bem, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei. E, de facto, o meu primeiro livro escrito em língua portuguesa chama-se Nascido de Mulher. Exatamente por causa disto. Vamos recomeçar, se quisermos. Vamos construir uma Mariologia a partir das bases. E posso-vos garantir que vale a pena construirmos a partir das bases, a partir da Sagrada Escritura, e depois vamos crescendo com a tradição, com os padres da Igreja, com a Idade Medieval, a Idade Moderna, contemporânea, os Santos Padres, para depois, no final dos nossos percursos, crescermos sempre. E isto é importantíssimo, crescermos sempre. Então, vamos tentar entender este nascido de mulher de Paulo, até porque é diretamente a única vez que Paulo cita esta mulher, que é Maria, ainda que depois fale que Jesus é da descendência de David, então obrigatoriamente tem que ser filho de uma mãe para ser da descendência de David, que é uma descendência de sangue. Portanto, a promessa feita a Abraão, qual é que é? De geração em geração do teu sangue. Para isso, o povo hebraico, para garantir a descendência de sangue, a mãe tem de ser sempre hebreia. Estão a entender depois as passagens? Então, vamos ler. No epistolário paulino, Maria não aparece teologicamente descrita. A concentração cristológica de Paulo realça apenas. Isto é muito importante. Paulo não diz nada sobre Maria. Não é verdade. Mas porquê é que ele não diz praticamente nada diretamente sobre Maria? Porque ele não diz praticamente nada sobre Jesus naquilo que concerne a sua vida privada, tracinho pública. Reparem, Paulo aparece depois do Pentecostes, depois da ressurreição. Paulo persegue os cristãos, a famosa cena em que ele cai do cavalo, um Cristo que lhe diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E então é desse, vamos dizer assim, é desse equilíbrio que ele vai anunciar o chamado querigma primitivo. Querigma, a palavra querigma significa anúncio. O que é que significa? Que Paulo vai anunciar Cristo morto e ressuscitado. Se nós pensarmos, Daniel, numa frase, traduz-me todo o mistério cristão. Jesus é Filho de Deus, morto e ressuscitado para nós. Já está. É isto. E era isto que Paulo tinha na cabeça ao escrever as cartas. Portanto, se Paulo não fala da vida de Jesus, não vai falar nem sequer da mãe de Jesus. Sendo o primeiro a escrever, nós vamos ver como que uma pirâmide invertida cronológica em relação a Maria aumentam os versículos e depois aumenta a densidade, já com os últimos escritos que correspondem ao Evangelho de São João e ao Apocalipse. A vida pública de Jesus não faz parte da mensagem paulina. A garantia da vida de Jesus vem das tradições, do testemunho daquilo que ele ouviu, porque ele não viu. Portanto, os apóstolos testemunham o que viram e ouviram. Paulo testemunha apenas aquilo que ele ouviu a partir da palavra proclamada. Paulo é filho
da Igreja Apostólica. Estão a entender? Paulo é filho da Igreja Apostólica. Então, continuando. Maria, nesta ótica, não está presente. Cristo é homem, Jesus nasce da estirpe de David, segundo a carne. Então, alguns autores falam de uma mariologia em germe. O que é que isto significa? É como se, nascido de mulher de Paulo, dentro daquele contexto enorme que nós vimos, de todo aquele texto, como se Paulo colocasse uma semente, não é? Que depois cresce, depois cresce, depois cresce. Vamos ver como é que, ao longo dos tempos, colocando os textos cronologicamente, já vamos ver como esta semente cresce. Dogmaticamente, o texto liga maternidade à cristologia e enquadra-os dentro da história da salvação enquanto divina maternidade de Maria. Jesus é Deus, nascido de mulher. Logo, Maria é mãe de Jesus, que é Deus. Logo, Maria é mãe de Deus. Portanto, nascido de mulher, já diz que Maria é mãe de Deus. Curioso, não é? Depois, por exemplo, se eu for para cima com o PowerPoint, vocês aqui, lendo todo este texto, nós depois, mais tarde, nos cursos de Mariologia Bíblica, vamos ver passagem por passagem, o que significa, o que não significa, e os diversos contextos. Então, vamos voltar ao terceiro ponto do silêncio de Paulo. Ele fala de uma mariologia, portanto, o contexto no qual ele coloca o que é que nós podemos retirar, sem forçar o texto. A gente não diz, não faz de ir ao texto aquilo que nós queremos, mas o que lá está escrito. O mistério desta mulher está inserido num contexto, que é sempre aquele da vontade do Pai, em que na plenitude dos tempos, portanto, não o Cronos, já falamos sobre o Cronos, mas o Kairos, chamado Tempo da Graça, Maria, a mãe de Jesus, está dentro do mistério trinitário, está dentro do mistério cristológico da chamada kenosis, abaixamento, aniquilamento. Não é? Jesus, que era de condição divina, Filipenses 2, 6, 11, não se valeu o seu igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, fazendo-se homem, até à morte e morte de cruz. Maria está dentro deste contexto do Deus que se abaixa, não é? Do Deus que se despe da sua divindade, se quisermos. Maria está dentro de um contexto eclesial, porque se vocês lerem a passagem, fala de filhos, fala de herdeiros, filhos no filho. E Maria está como a garantia da liberdade dos filhos de Deus, porque a passagem fala que Cristo, na sua encarnação, libertou-nos da lei. Então, para nos libertar da lei, ele teve que encarnar. A garantia da sua encarnação é exatamente o seu nascimento a partir de Maria. Se vocês tiverem a ocasião, espero que sim, de acompanhar os 5 minutos com Maria, nós estamos a fazer cronologicamente a partir da morte, da data de morte dos diversos autores da patrística, até porque de muitos não se conhece o seu nascimento, mas a sua morte, como era natural na altura. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos que existe uma necessidade dos padres da Igreja permanentemente, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e a garantia de Jesus Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem é a maternidade e a perpétua virgindade de Maria. Mas ali é uma questão de vocês verem todas as aulas. Todos os domingos, às 10 da manhã. Polémica antijudaica de Marcos. Portanto, vamos deixar de lado Paulo, que nos diz apenas isto, e vamos ver Marcos com alguns versículos que nos parecem estranhos. Marcos 3:31, nós temos esta cena, esta passagem que vocês conhecem perfeitamente, de Jesus, que ensinava a tua mãe e teus irmãos estão lá fora que te procuram, e que Jesus parece responder desta forma bastante negativa: quem é a minha mãe, quem é o meu irmão. Muito bem, este é o texto, não é? Eu estou sempre aqui a utilizar a tradução oficial da CNBB, para quem quiser seguir. Vou sempre lá buscar o texto para nós termos, para agora, a tradução mais comum possível. Depois, no futuro, quando começarmos os textos de Mariologia Bíblica, aí
vamos tentar aproximar o mais possível, às vezes até fica um texto um bocado desfeito, não é? Faltam artigos, às vezes até faltam verbos porque estão subentendidos para aproximar o texto o mais original possível do grego em que foi escrito. Então, vamos ver este versículo, alguns dizem um versículo antimariano, que é a minha mãe. Vamos encontrar uma explicação. A intenção da tradição sinótica é positiva. Fala da verdadeira família de Jesus, mas não a exclui a família natural. Mas diz que a condição da verdadeira família de Jesus é quem faz a vontade de Deus, meu Pai. Não se trata de um texto antimariano, trata-se do acesso à relação entre mãe, discípulos, parentes, Jesus, no quê? No reino. Vocês lembrem-se sempre que os evangelhos sinóticos, portanto Marcos, Mateus e Lucas, são sempre evangelhos que têm a ver com o reino de Deus. Jesus que traz o reino de Deus. Jesus que instaura o reino de Deus. E depois esta relação com o reino de Deus. Esta é uma parte. Uma outra parte é já o Evangelho de São João, que não fala de reino de Deus, mas fala de vida eterna. Ou seja, que Jesus, ao encarnar, nos abre para a vida eterna e depois, na vinda gloriosa de Cristo, esta vida eterna será completa, mas é uma vida na qual nós já vivemos. Depois nós temos as interpretações polémicas e redutivas ao longo da história que fizeram deste versículo, ai José contra Maria, etc, etc, que não têm em consideração que a família que Jesus fala não tem a ver com o sangue, é completamente aberta a todos os povos e etnias da terra, pede apenas uma coisa: fazer a vontade do Pai. Então, a família de Jesus. Esta passagem ilustra como existe uma nova família fundada por Jesus fora do grau de parentesco, o que supera, completa, se quisermos, a promessa da descendência abrâmica. Ilustra também que existe a necessidade de entrar numa nova família, neste círculo daqueles que já são família, que estão sentados à volta do Mestre e que cumprem a vontade do Pai. Portanto, como se fosse um círculo interior e um círculo exterior. Por círculo exterior, nós vamos entender aquilo que é ou aquilo que seria. Portanto, a família de Jesus, e lembrem-se que a sociedade judaica, sendo ancorada em relações de sangue, vocês lembrem-se das genealogias de Jesus presentes em Mateus, presentes em Marcos, este gerou aquele, aquele gerou o outro, depois do outro gerou o outro. Porquê é que tiveram que começar de David? Porquê é que tiveram que começar de Abraão? Exatamente pela necessidade de apresentar Jesus de descendência alta, por um lado. Por outro lado, no final da genealogia, há ali, digamos assim, uns zigue-zagues linguísticos que indicam já, ou pré-indicam já, a perpétua virgindade de Maria, mas que, para agora, não vai ser alvo da nossa reflexão. Portanto, Jesus não refuta a mãe e os parentes. É uma nova família escatológica, pertence ao mundo que há de vir, que já começou a mudar. E se nós pensarmos mesmo no meio deste caos, do Covid, desta pandemia, nós não podemos esquecer que existiram pessoas, e existem pessoas extraordinárias de uma dedicação aos outros, ancorados com o Evangelho. Continuam a existir. Então, o absoluto do reino implica deixar tudo para seguir a missão, inclusivamente a família. Tudo por uma questão de família escatológica. É possível ser parente de Jesus, mãe de Jesus e seguir Jesus? Claro que sim. E Nossa Senhora e mesmo os discípulos, alguns deles eram parentes de Jesus, demonstraram isso. Muito bem. Segunda passagem de Marcos. Jesus começa a fazer prodígios, começa a dar sinais,
como, vamos lhe chamar assim por enquanto, como que qualquer profeta, depois de tantos séculos, em que a profecia parece que se extinguiu. O que é que nós encontramos? Alguém que diz, não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? O que é que isto significa? Os habitantes de Nazaré não têm intenções agressivas, não são contra Jesus. Simplesmente ignoram-no, não têm fé. Não são capazes de ver mais além do que aquele homem de 30 anos que eles têm à frente dele. As dúvidas acerca das origens dos milagres, das sabedorias, fazem parte de um processo que pertence ao Evangelho de Marcos, que é o processo do segredo messiânico, da identidade messiânica. Ou seja, imagina o Evangelho de Marcos como todo o Evangelho é feito de forma a que quem o lê, num contexto judaico, o reconhece como Messias através dos milagres, através da sua sabedoria. Então, eles não são contra Jesus, mas refutam. Ele é o carpinteiro, filho de Maria. Curiosamente, não aparece filho de José, que seria o mais óbvio. Claro que alguns tentaram explicar ao longo da história porque José já era muito velhinho quando casou com a Nossa Senhora e nesta altura Nossa Senhora já devia ser viúva. Lendo os exegetas contemporâneos acerca desta possível explicação, não é plausível. Ou seja, o facto de inserir Maria onde eles inseriram tem um peso mariológico enorme. Não é gratuito, não é porque tinham que lá colocar alguém e então colocaram Maria. Tem uma profundidade. Vamos ver este significado. O Filho de Maria é um indício da perpétua virgindade de Maria porque não apresenta o Pai. Por um lado. Por outro lado, relembremos que a mulher na época era marginal. Por exemplo, em tribunal, a mulher não podia, de forma nenhuma, testemunhar em tribunal. Porque não valia. O testemunho da mulher não vale. Curioso, não é? Mas vejam só, para um público judaico, filho de Maria. Filho de Maria, ali qualquer coisa. Depois de ser filho de Maria, faz parte do chamado segredo messiânico de Marcos. Este homem prometido ao longo dos séculos como Messias que os profetas falaram e que desvela, vai tirando o véu da sua identidade sem se autoproclamar. Os irmãos de Jesus, já percebemos isto já é mais do que conhecido, que são parentes de segundo grau, desde o século II que fazem essa pergunta e desde o século II que a exegese responde da mesma forma, tirando alguns, eu vou chamar, ideológicos, que para provar as suas teses, então, bem, eram irmãos, Maria não era perpetuamente virgem, etc, etc. Mas, se nós quisermos fazer um trabalho sério, digo-vos já que desde o século II, portanto, o ano 100 para a frente, 101 para a frente, nós temos já a explicação destes parentes de Jesus. E depois de Marcos, começamos com Mateus. Ora, Mateus. Temos aí, portanto, Mateus tem os dois primeiros capítulos, nos quais se vai referindo a Maria, à maternidade de Maria, à descendência de Jesus. Começamos pela genealogia, depois temos a Anunciação, que em Mateus é muito pequenina em relação àquela de Lucas, mas já temos alguns aspectos fortes. Depois relembramos a perseguição de Herodes, a visita dos magos. Eu não repito aqui os textos, por falta de espaço, dois, porque vocês recordam-se perfeitamente na liturgia que estes textos são lidos. Depois temos a fuga para o Egito, a morte dos inocentes, ou a tragédia dos inocentes, e depois o retiro em Nazaré. Muito bem. E Maria é a Virgem que gera do Espírito, que por obra do Espírito gera o Emanuel. Isaías 7,14, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel. Mateus pega nesta profecia e reelabora para ajudar a esta identidade do Messias. A maternidade de Maria cumpre a profecia do Emanuel,
É uma expressão de bênção e de fidelidade, por um lado. Por outro lado, a figura da Virgem está permanentemente na presença de Deus. Se olharmos para os textos, existe uma relação com Jesus, existe uma relação com a Virgem. A mãe garante a descendência davídica, porque a profecia fala que um Messias viria de onde? Da descendência de David. Então, José dá à casa, porque era uma sociedade patriarcal, a descendência de David. Portanto, garante a descendência de David. Mas o nascimento não é por obra de José, é por obra do Espírito Santo. Então, Jesus pertence à casa de David por parte do pai. Mas é filho de Deus por parte da mãe. Estão a entender como é que depois isto vai implicar mesmo no anúncio e nos pormenores. O menino e a sua mãe. Na parte em que os reis magos entram, vem o menino e a sua mãe. A mãe é indissociável do menino com o qual vive todos os acontecimentos. O objetivo da passagem é precisar a identidade, a origem e a missão do menino. O rei dos judeus ao lado da rainha-mãe. Hoje, se vocês forem ao site de Logos Mariológicos, está lá escrito um artigo que tenta ajudar a compreender o menino ao lado da sua mãe, onde está o rei dos judeus. Assim fizeram a pergunta os magos. Ora, a mãe do rei é rainha. Depois, todas as precisões, os diversos textos do Antigo e do Novo Testamento que depois contribuíram para esta identidade de Maria como rainha, já estão lá no site, numa postagem que nós fizemos. Então, ser a mãe do rei é uma condição de dignidade naquela época superior àquilo que nós concebemos hoje como monarquia. Nós hoje olhamos para a monarquia, a rainha, que é a mãe do rei, então ela é viúva, deixa de governar, passa ao filho com a sua esposa e ela fica num canto. Na época, temos o episódio de Salomão, que Betsabé é mãe de Salomão. Betsabé inclina-se aos pés de David, porque David é rei. Contudo, quando Salomão toma conta do trono, Salomão inclina-se aos pés da Betsabé, porque é a sua mãe, e é a sua mãe rainha, e faz com que ela se sente à direita do seu trono. Maria sentada à direita do trono de Cristo. Isto relembra-nos a iconografia, as grandes poesias marianas, etc, etc. Estão a ver a ligação. Então, esta rainha-mãe, e de facto a Virgem conceberá e dará à luz um filho, pertenceria à casa do rei Acás, descendência davídica, etc. Portanto, aí já temos que o herdeiro do trono de David era rei, logo a sua mãe é rainha. Já temos aqui no cumprimento da profecia. E também vemos em Miqueias 5, de 1 a 2, deste nascimento do Messias em Belém, pátria do rei David. E que seria o futuro pastor de Israel. E Israel imaginado como um rebanho. E aqui temos sintetizado o mais possível aquilo que são os traços, vamos lhe chamar os traços espirituais de Maria em Mateus. E passamos então para um evangelista que, sobre Maria, nos 2 capítulos que escreve sobre Maria, mais os Atos dos Apóstolos, escreveu tanto, de uma densidade impressionante, de uma precisão, se quiserem, uma curiosidade. Lucas, como médico, tem uma precisão corpórea, anatómica, na descrição que faz no original grego. Portanto, utilizou toda a sua ciência como médico e, de facto, é ele que fala, não em primeiro lugar, mas de uma forma tão extensiva, tão exaustiva, acerca da perpétua virgindade de Maria. Então, o Evangelho, na Anunciação, eu coloquei-vos este episódio da Anunciação, no Evangelho, o Evangelho é anunciado a Maria. Na Anunciação, nós temos a revelação de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo.
O anjo anuncia à Virgem o nascimento do Cristo Senhor. Acontece a maternidade divina da Virgem. O Gabriel, porque é que é o anjo Gabriel? Porque o mesmo, se vocês ouvirem o livro de Daniel, capítulo 9, versículos 21 a 27, fala que será o anjo Gabriel que anunciará o nascimento do Messias. Para entender porque é que depois se chama Gabriel e não outro nome, etc, etc. Depois o cenário. Uma jovem virgem, numa situação social desprezível para a época, até porque Nazaré, ainda hoje, ainda que seja relativamente próxima a Jerusalém, e na época não é nenhum centro importante de gente importante, vamos chamar aquilo uma aldeia perdida no meio, não temos nada de particular em relação a Nazaré. Esta pobreza da condição humana, eu não estou a dizer que Maria fosse miserável, pobre, pedinte. Eu estou a dizer que Maria estava na pior situação social possível. Primeiro, mulher, para a época, era logo a pior situação social. Segundo, virgem. A mulher virgem, a mulher que ainda não gerou vida, é considerada mal pelos outros. Ainda hoje, até há bem pouco tempo atrás, uma mulher que fosse incapaz de conceber era alvo de chacota dos outros. Pois é, já na época era assim. Então, esta pobreza da condição humana, pelo Espírito, transforma Maria na mãe do Senhor segundo a dinastia de David. O anjo entra, vamos utilizar esta palavra, entra, e diz-lhe, caire, alegra-te. Ora, este caire aparece como, é difícil de traduzir, exulta, regozija, traduzimos por ave, etc. Salve, também, tentou-se traduzir dessa forma. Encontra-se já, vejam só a inteligência da descrição espiritual de Maria, já no profeta Sofonias, de 3 a 14, quando se refere a quem? À filha de Sião. Com o mesmo termo, caira. E este grita de alegria, depois, portanto, a tradução da SNBB traduziu por grita de alegria. Grita de alegria, filha de Sião. Canta, Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Curioso, não é? Já Maria vista como filha de Sião. Portanto, eles vão buscar ao Antigo Testamento os termos e do Antigo Testamento eles vão colocando aos poucos no Novo Testamento, aos poucos e poucos e poucos, para tentar encontrar uma lógica no cumprir das promessas do Antigo Testamento, porque todos eles nascem como hebreus. Todos eles têm a esperança na promessa do Messias que há de vir. Já agora, eu já disse isto, mas repito novamente, nós temos a palavra em hebraico Meshiá, é a palavra traduzida em grego, diz-se Christos, que deu origem ao nosso Cristo. Não tem a ver com a cruz, tem a ver com o ungido. Porquê? Porque o Messias é o ungido de Deus. Porquê? Se vocês olharem para o processo de coroação de David, literalmente é uma ânfora, estão a ver aqueles vasos, né, assim compridinhos, de azeite perfumado ou não, que era colocado pela cabeça do escolhido de Deus. Estão a entender? Então imaginem todo este azeite perfumado ou não a escorrer pela pessoa, e é daí que depois vêm os nossos óleos do crisma, da unção dos enfermos e do batismo. É desta tradição que provém. Então, o ungido de Deus, o Cristo ou o Messias, todos significam o mesmo. Dentro de Lucas, nós ainda encontramos, dentro da tradição lucana, nós ainda encontramos indícios da veneração a Maria. Ou seja,
da autoconsciência da comunidade eclesial em relação à mãe de Jesus, porque se Maria é mãe de Jesus, se Jesus é Deus, existe uma singularidade a ser descoberta em Maria. Por isso é que temos alguns autores que prevêem que a quantidade de elementos que Lucas é capaz de fornecer-nos nestes 2 capítulos teriam tido origem num diálogo com Maria enquanto ela ainda estava viva. Então, dentro da comunidade, que depois vai ser aquela comunidade Pentecostes, Atos 1,14, já vamos ver, nós ainda encontramos Maria. Então, existe já na Sagrada Escritura, desde a época apostólica, um lugar muito particular de Maria dentro do ser igreja e dentro da veneração das pessoas realmente especiais. Não é uma coisa que o cristianismo inventa, até porque, ainda que depois este texto não aparece na liturgia, normalmente, Jesus, a uma determinada altura, diz aos judeus: vós que andais a peregrinar aos túmulos dos profetas, sendo que os vossos pais os mataram, e vós ides ao túmulo dos profetas. Portanto, ir ao túmulo, prestar uma veneração, adoração a Deus, mas uma veneração a pessoas particulares, na cultura hebraica, é qualquer coisa completamente natural. Sobre o Magnificat, decidi colocar aqui uma passagem de São Paulo VI, Marialis Cultus, número 18, que penso que consiga tirar em pouco tempo, em pouco espaço, consiga ilustrar aquilo que é Maria no Magnificat. E diz assim: o Magnificat, a oração por excelência de Maria, o cântico dos tempos messiânicos no qual confluem a exultação do antigo e do novo Israel, pois conforme parece querer sugerir Santo Ireneu, no cântico de Maria convergiu o júbilo de Abraão, que pressentia o Messias, e ressoou profeticamente antecipada a voz da Igreja. Exultante, Maria clamava em lugar da Igreja, profetizando: a minha alma glorifica o Senhor. Isto é Santo Ireneu. Este cântico da Virgem Santíssima, na verdade, prolonga-se, tornou-se oração da Igreja inteira em todos os tempos. Não farei nenhum comentário, porque o texto fala por si próprio. Depois, já no segundo capítulo de Lucas, nós temos Ana e Simeão. Esta passagem conclui aquilo que nós chamamos os Evangelhos de Infância de Lucas. Revela de uma forma universal a salvação trazida pelo menino. Agora, Senhor, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a salvação que ofereces a todos os povos, luz para se revelar às nações e a glória de Israel, o vosso povo. Assim diz o velho Simeão. Acontece no Templo de Jerusalém, faz referência ao Espírito Santo, contém oráculos, esta passagem, sempre, como eu vos disse, na linha da salvação messiânica escatológica. A palavra escatológica, para quem ainda não entendeu, vem do grego eschaton, que significa as últimas coisas. Ora, Cristo não concluiu o mundo, no sentido de dizer existe pecado, morte, sofrimento, etc. Ele começou essa obra de transformação em direção ao dia em que ele virá a julgar os vivos e os mortos. Teremos os novos céus e a nova terra, e Deus será tudo em todos. Então nós vivemos neste mundo que já começou a sua transformação dentro de cada um de nós, mas ainda não está completa. Portanto, nós podemos claramente cooperar, viver ou não um paraíso na Terra, de acordo com o encontro de Deus em nós. Cumpre-se a profecia de Malaquias 3, 1-3. Eis que estou enviando o meu mensageiro para preparar o caminho à minha frente, e de repente chegará ao seu templo o Senhor que vós estáveis procurando, o mensageiro da aliança que estáveis desejando. Eis que ele chega, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, uma profecia que se cumpre. E este rito de purificação de Maria? Maria precisava de ser purificada? Não precisava. Não vou entrar na parte exegética
profunda em relação a estes termos, não é a ocasião. Vou-vos dar apenas algumas conclusões bastante equilibradas sobre a questão. A comunhão da mãe e do filho estão presentes em Lucas. A mãe participa do filho, o filho participa da mãe e os dois entram no mistério. Simeão revela a identidade do menino, pré-anuncia esta Páscoa, já vamos falar da espada, ambos se purificam e este ambos se purificarem tem a ver também com esta prefiguração do sacrifício da cruz, em que, na festa de Páscoa hebraica, existe o cordeiro sacrificado para purificar o povo, etc, 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 que é mandado para o deserto, etc, etc. Então, esta purificação ritual já manda o leitor para aquilo, ou prepara o leitor para aquilo que depois seria a Páscoa. Uma espada trespassará a tua alma. Já me fizeram esta pergunta. O que é que significa? Refere-se ao sofrimento da mãe e refere-se à palavra de Deus, refere-se à participação de Maria na paixão de Cristo. Curiosamente, Simeão diz diretamente à mãe, não diz aos discípulos, não diz ao pai, os discípulos ainda não existiam, não diz ao pai, não diz aos presentes, diz à mãe, e uma espada trespassará a tua alma. Ou seja, Lucas já está com a ótica pascal, até porque os textos foram escritos depois do Pentecostes, já está com a ótica pascal a ver a compaixão de Maria com os sofrimentos do Filho, esse grande mistério da fé cristã. Já aqui começa a aparecer sobre uma forma de profecia. E depois temos a perca e o encontro do menino Jesus entre os doutores da lei. Uma passagem desconcertante, então não sabias que eu devia estar aqui a fazer as coisas do meu pai. Eles não compreenderam. Maria guarda todas estas coisas no seu coração. É elogiada pela sua fé, mas no momento, na hora H, dizemos hoje, há aqui qualquer coisa que a bloqueia. Existe um diálogo da mãe com o filho. Humanamente procura o filho. Teu pai e eu estávamos à tua procura. Portanto, há uma completa, vamos dizer assim, quando Lucas compôs o texto, há uma completa humanidade da parte de Maria, mas a resposta é uma confissão cristológica. Ou seja, deixa adivinhar ao leitor a identidade daquele menino que faz as coisas de seu pai. O sentido destes eventos, destas palavras, é colocado dentro do coração de Maria, que reflete e medita sobre estas coisas em seu coração. A vida do adolescente Jesus e a mãe voltam para Nazaré. Reparem, vão para Jerusalém. Há esta confissão cristológica, regressam para Nazaré, regressam à humildade, ao ocultamento, digamos assim, da verdadeira identidade de Cristo, até porque depois o vão conhecer como o carpinteiro, filho de Maria. Estão a entender? Mas era submisso, reparem como termina. Por um lado, Jesus era o submisso, por outro lado, Maria conservava estas coisas no seu coração, enquanto Jesus crescia em sabedoria e graça. Sabedoria é a palavra Sofia, ou no hebraico, Hokmah, a palavra dos escritos sapienciais. Se forem à Bíblia, tem ali uma parte que são os escritos sapienciais. E se vocês quiserem saber mais sobre isto, vejam a live que nós fizemos com a artista Sacra Mari Bueno acerca da Basílica de Santa Sofia, quando foi de museu reconvertida em mesquita, acerca da sabedoria, do trono da sabedoria, desta iconografia mariana muito forte ali presente. E depois cresci em sabedoria, portanto em Sofia, e cresci em graça. A palavra graça utilizada é a palavra charis. Charis, que deu origem à nossa palavra de caridade. Onde há caridade, aí habita Deus. Uma antecipação da Páscoa pelos seguintes factos. Portanto, já ali temos uma antecipação da Páscoa. Jesus sobe para Jerusalém, na festa de Páscoa, os pais procuram dolorosamente, é encontrado depois de 3 dias, a não compreensão de Maria, contudo, guarda no seu coração. Estão a ver já como é que Lucas constrói o texto a pensar na Páscoa, a indicar, a preparar o leitor para o grande mistério pascal de Cristo?
já aparece no texto. E quem é que está presente? Maria. Nos momentos chaves está presente a mãe do menino. Chegamos ao Pentecostes. Lucas não fala sobre Maria junto à cruz, é João que o faz, mas chegamos ao Pentecostes. O Pentecostes, que é o manancial de contextos que eu tentei traduzir o mais possível. Os discípulos devem permanecer em Jerusalém, porque termina assim o Evangelho de Lucas. Os discípulos veem Cristo ressuscitado e Cristo diz: vocês vão permanecer em Jerusalém, onde vos será dado o Espírito, e uma vez que tiverdes o Espírito, podeis testemunhar Jesus ressuscitado. Podeis testemunhar a minha ressurreição. Então, já existe uma passagem do final de Lucas e do início dos Atos dos Apóstolos. Esta relação, há uma passagem entre a relação do tempo de Jesus para o tempo da Igreja, portanto, a primeira comunidade. Termina o Evangelho de Lucas, começam os Atos e há este discipulado contínuo. Não é que recomeça a história. Como é que era feita esta comunidade apostólica? Qual é a descrição que Lucas faz de quem estava presente? Então temos os apóstolos, temos as mulheres que subiram da Galileia até Jerusalém, portanto que assistiram à crucifixão de Jesus, temos os parentes, quando vemos a palavra irmãos é a palavra dos parentes, e Maria, mãe de Jesus. Reparem no texto, não diz quem eram os parentes, não diz o nome das mulheres. Diz, o único nome que aparece é o nome de Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Na cultura hebraica, escrever um grupo de pessoas e citar o nome de apenas uma pessoa indica o quê? O centro. Então, Maria, mãe de Jesus. Qual é a identidade que nesta altura podemos já ver do ponto de vista espiritual em relação a Maria? Função da mulher ao serviço do Evangelho, desde o Evangelho de infância, que não aparece mais Maria, que depois só reaparece novamente no Pentecostes, esta progressiva, podemos lhe chamar personalidade corporativa de Maria, que começa como arca da aliança, vai como filha de Sião e então cresce em igreja e se transforma ela mesma no modelo da igreja, no centro da oração, juntamente em direção a Deus Pai, onde se recebe o Espírito, que permite testemunhar, portanto, para cumprir a missão de Jesus. E nesta passagem nós vemos a continuação do Jesus histórico, nascido por obra do Espírito Santo, colabora com Maria e agora nascem os filhos no Filho. E esta maternidade continua. E chegamos então a João, onde seremos muito sintéticos. Temos as bodas de Caná, que todos conhecem à memória. Temos Maria junto à cruz, que todos conhecem à memória. As bodas de Caná, eu coloquei alguns tópicos que nos ajudam a ver o papel de Maria, não me concentrei tanto em aspectos exegéticos. É uma passagem que abre o quarto Evangelho, tem uma densidade. São João é exterminado em densidade. É impressionante como é que em tão poucas palavras ele consegue condensar tantos significados. A condição humana transfigurada para a glória de Deus. Maria abre o Evangelho com Caná, já em João 2, fecha o Evangelho da missão terrena de Jesus, da missão pública. Maria, Jesus, a hora de Jesus que se conclui na cruz, mas começa que é em Caná até encontrar a cruz, onde Deus Pai glorifica Jesus, não é? Glorifica-me o Pai, pois já chegou a minha hora. E temos sempre três personagens: Jesus, Maria e os discípulos. Contudo, os discípulos começaram a acreditar em Jesus quando aconteceu o sinal de bodas de Caná. Então, Maria participa, por um lado, da sua posição junto ao Filho. Por outro lado, participa da fé dos apóstolos, porque a estimula o Filho e a partir daí, diz o texto, eles começaram a acreditar nele. Portanto,
entre Maria e os discípulos, também Maria como discípula, mas tem sempre um lugar muito singular já nas bodas de Caná. Passamos então junto à cruz. Passagem conhecida por todos à memória. Existe um paralelismo com as bodas de Caná, já o dissemos. Maria, né, mãe de Jesus, que está presente na hora. Já dissemos que São João nunca utiliza o nome de Maria, mas sempre mãe de Jesus, mãe de Jesus. O título, os 5 momentos decisivos da cruz. Reparem, título da cruz, túnica não costurada, mãe e o discípulo amado, cumprimento da obra confiada ao Pai por Jesus e o lado de Cristo é trespassado com uma lança. Ora, se nós colocarmos os 5 elementos, não é? As 5 ações, umas depois das outras, em Cristo crucificado, qual é a ação central? E reparem que para o povo hebreu, a forma como eles têm de escrever são formas concêntricas. O melhor não está no final, não é a conclusão, mas é o que está no centro. O que é que está no centro? Título da cruz, túnica não costurada, portanto, 1, 2. 3, mãe e discípulo amado. 4, cumprimento da obra confiada pelo Pai a Jesus, ao lado de Cristo trespassado por uma lança. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O centro é o 3. E o 3 é mãe e o discípulo amado. Maria não fala, mas é depositária da vontade do Filho, contrariamente em Caná, onde falou, mãe do discípulo amado. Curiosamente, Maria, mãe do discípulo amado, e o discípulo é filho da mãe, e Jesus, como rei na cruz, que ama entre ambos e é a razão da sua união. O discípulo amado, quem era este discípulo? A tradição atribui a São João, nós sabemos hoje que significa todos os redimidos, e que Maria aqui antecipa a comunidade da aliança, a mãe dos filhos dispersos de Deus, que agora reúnem-se, porque, como disse Jesus, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Maria, então, a primícia, é a vocação da nova Sião, é a igreja neotestamentária, a mãe de todos aqueles que acreditam, porque renascidos na fé do Filho. Acolher Maria é, então, uma característica, segundo aquilo que está no texto, acolher Maria é uma característica do verdadeiro discípulo de Cristo. E isso coincide com a hora de Jesus. E a hora de Jesus é a suprema revelação do Filho de Deus. Então, existe na espiritualidade cristã uma, não lhe vamos chamar obrigação, uma componente muito forte em relação ao receber a mãe de Jesus. Não é opcional. Não é um ato de devoção. Assim o diz a Escritura. E chegamos então agora ao último texto, que é o grande sinal do Apocalipse 12. Claro, é um texto complicado, a identidade desta mulher, há quem exegetas falam de que esta mulher do Apocalipse 12 é, portanto, a mãe do filho, aquela que está, portanto, a dar à luz o filho, é a figura da igreja, outros dizem é a mãe de Jesus, os exegetas na contemporaneidade dizem que são ambos, a partir do momento em que Maria é figura da igreja, é modelo da igreja e que justamente não existe igreja sem Maria. Até porque vocês lembrem-se que a mesma tradição que escreve o Evangelho de São João é a mesma tradição que depois, um momentinho, é a mesma, já vou projetar outra vez, é a mesma tradição que depois vai apresentar esta mulher que dá à luz. Claro que a nossa iconografia, a nossa liturgia vai-nos falar de quê? De uma igreja terrestre, de uma igreja celeste, gloriosa, perseguida, triunfantes, que entram na Jerusalém celeste para as bodas com o Cordeiro imolado. Então, vamos ver brevemente estes aspectos desta mulher. A serpente tenta atacá-la, ela defende-se, não precisa de defesa, apenas foge, mas fugindo da própria terra, a subtrai às águas devoradoras, e então, como o diabo não pode atacar a mulher, vai atacar a descendência da mulher. A mãe de Jesus não entra no texto por uma concepção, por motivos devocionais, uma associação de ideias, ou a gente vai identificar Maria porque sim. No desenvolvimento atual da Mariologia, nós não
podemos prescindir do sentido eclesial de Maria e vice-versa. Nós não podemos falar de igreja sem Maria, não podemos falar de Maria sem igreja. Atualmente, em Mariologia, não podemos fazer. Então, assim sendo, a igreja, caso prescindisse de Maria, não teria uma referência concreta do que é ser igreja. Dizia um autor famoso suíço, von Balthasar, que mesmo a igreja sendo pecadora, prostituindo-se à Babilónia dos interesses, do poder e do dinheiro, etc., etc., mesmo quando a igreja trai completamente a confiança que Cristo lhe deu, ela permanece una, santa, católica, apostólica, porque permanece em Maria. Portanto, Maria como a garantia da Igreja Santa e Imaculada em todos os tempos, face a face, diante de Deus. A mulher, a palavra mulher, em João, aparece na testemunha da ressurreição para Maria de Magdala, aparece para a Samaritana, mas quando aparece referida a Maria, reparem, bodas de Caná, cruz e Apocalipse. A identidade feminina junto a Jesus no grande mistério da revelação de Cristo. Então, assim sendo, vamos então concluir, já estamos na hora. Página 91 do livro, para aqueles que o tenham, que já o tenham, podemos concluir que a importância quantitativa da Mãe do Senhor no Novo Testamento não é significativa para falar de uma marianeidade da espiritualidade cristã do estilo neotestamentário. No entanto, a questão permanece. Se o papel de Maria na história da salvação é singular, o que as Escrituras dizem sobre a Mãe de Jesus? Partindo do princípio pelas Escrituras, sabemos que a fé é a resposta do homem ao plano salvífico de Deus. Então, o anúncio do Novo Testamento não vai atribuir a Maria virtudes e méritos. Em vez disso, o reconhecimento do seu papel como mãe e modelo. Isto acontece com uma atitude de veneração para com Maria, com a acolhida do seu papel materno. Estes elementos de fundamentação bíblica vão traçar as linhas mestras da espiritualidade cristã contemporânea. Acrescento eu agora, vão ser os valores eclesiais presentes no Novo Testamento que se enquadram perfeitamente na pessoa de Maria, que nos vai dar o âmago, o núcleo daquilo que é a espiritualidade cristã, porque de modo excelente, concreto, criatural, foi vivida de forma completa, em primeiro lugar, e de forma perfeita, por Maria, hoje, Rainha, e boa festa da realeza de Maria. Muito obrigado. E agora fica então o nosso espaço para as perguntas. Ora, vocês agora vão escrevendo as vossas perguntas do lado direito do ecrã. Depois a organização manda-me as perguntas. Olha, já chegaram. Vamos começar. Em Marcos não há uma crítica ao excesso de valorização dos laços familiares do judaísmo, com a inclusão da ideia de que o Evangelho é para todos, já que se consideravam o único povo eleito? Marcos escreve para o seu contexto. Primeiro ponto, texto, contexto e pretexto. Quando Marcos escreve para o seu contexto, aquilo que ele vai encontrar é uma tradição de pertença dos salvados por linha de sangue. Lembram-se daquela mãe que diz: depois no teu reino senta o meu filho à direita, e à tua direita e à tua esquerda. A mãe preocupada com o futuro dos filhos no reino de Jesus.
Então, porquê é que chama-se polémica antijudaica? Foi necessário em Marcos ser violento em relação à tradição, despedaçar os laços de sangue para instaurar um reino que crescesse a partir da fé. E a garantia de ser salvo é que o justo, como diz São Paulo, o justo viverá pela fé. Ainda sobre o nascimento de Jesus, há uma corrente que diz que é uma forma teológica usada por Lucas, a localização do nascimento de Jesus em Belém, que significa a casa do pão. Pormenores exegéticos, aqui não os posso fazer. O que eu posso avançar em relação a Belém é que Jesus é filho de David, descendência de David, de onde nasceria o Messias, porque é e não é, já explicamos porquê, e que cumpre a profecia de que de Belém viria o Messias Salvador. Na perda de Jesus, vemos que para fazer a vontade de Deus, ele não obedece aos seus pais, justificando que obedecer a Deus acima de qualquer outra obediência. Vamos devagarinho. É uma conclusão precipitada, porque isto significaria que Jesus vai contra o mandamento honra teu pai e tua mãe. Portanto, esta pergunta está partindo de um princípio de obediência moral. Existe um significado moral nas Escrituras, mas nós não estamos a falar do significado moral. Nós estamos a falar de um significado teológico profundo, onde o facto de Jesus obedecer ao Pai, de Deus Pai, revela a sua identidade. O facto de Jesus se revelar a sua identidade e depois se submeter aos pais, corresponde no texto, não tivemos tempo para o fazer, a uma conservação ou uma contemplação da parte de Maria em relação à identidade do filho. Não tivemos tempo para pegar em todos os pedacinhos. Não tem a ver com o infringir de uma lei moral. A purificação de Nossa Senhora remonta a um ritual hebraico que oferecia um cordeiro ao Senhor no templo. Assim, a purificação pré-anuncia a Páscoa de Jesus. Como Jesus está unido à sua mãe, logo fala-se em purificação de Nossa Senhora. Seria isso? São coisas diferentes. A festa da purificação de Nossa Senhora, nós já falamos no nosso curso de Maria na Pastoral, é uma outra coisa, com uma outra festa que tem, ainda que tenha umas raízes muito antigas, é de origem apócrifa. Esta purificação de ambos no templo, graças a Deus, depois vai ser ultra explicada a partir das leis hebraicas no próximo curso, se Deus quiser, do hebraísmo do Antigo Testamento presente nas passagens sobre Maria, onde se vão explicar o cordeiro, as pombas, o que é que o texto diz e não diz, porque depois de 40 dias tinham que subir ao templo de Jerusalém para se purificarem. Não é verdade. Isto é, Lucas constrói regras, leis hebraicas que não existiam para enquadrar um desvelamento de Maria e do menino, de Jesus e da mãe do Messias Salvador. É uma construção teológica que não vai tanto, hoje com a exegese contemporânea, nós sabemos que não vai tanto neste aspecto específico das pombas, do cordeiro, etc., mas isto ficará para uma próxima. Onde encontramos os livros apócrifos? Bem, na internet tem de certeza as traduções. Aqui em Itália temos traduções famosas da União Tipográfica Turino. Mais do que isso eu não sei dizer, pois existem grandes estudos sobre a questão. No Brasil não sei como é que está a literatura em relação aos apócrifos. A memória de Maria Rainha podemos definir como sendo o livro do Apocalipse a sua fundamentação bíblica? Não. Vão ver site www.logosmariologos.org, vão ver o post que nós metemos hoje no blog sobre a fundamentação bíblica de Nossa Senhora Rainha, que é muito mais profunda. A passagem de Marcos também não podem nos dar a ideia de que Maria e seus irmãos estariam preocupados com Jesus, com a postura dele, talvez o achando perturbado com as suas atitudes. Eu vou-vos dizer tudo aquilo que eu li. Não sou biblista, não sou filho de biblista. De certeza que vocês vão encontrar 40 mil exegetas muito mais preparados do que eu. Porque
porque eu leio aquilo que eles escrevem, mas eu não sei fazer exegese porque eu não sou biblista de formação, eu pertenço à teologia dogmática. Aquilo que eu vi foi o seguinte. Um momentinho. O estar fora de si, na exegese atual, é mais entendido como a criação de dois círculos. O círculo daqueles que fazem a vontade do Pai, o círculo daqueles que pertencem aos laços de sangue. Então Jesus que estava fora de si, não tem a ver com uma carga emotiva enquanto tal, mas estava fora deste contexto restrito da pertença através do sangue. Foi até hoje o melhor que eu li sobre esta questão. Claro, sempre exegese em âmbito mariológico. João 19, 26, 27, o jeito de acolher a mãe é uma característica do verdadeiro discípulo de Cristo. Esse está escrito na Bíblia. Protestantes aceitam apenas a Bíblia. Mas porque eles não aceitam Maria, duvidam dela que a Bíblia mostra, como isso pode explicar? Questão de ser verdadeiro discípulo de Jesus se não aceitam Maria. Vocês lembrem-se sempre que para o protestantismo, depois da morte, não existe intercessão. Não existe comunhão dos santos. Assim sendo, dado que Jesus é o único mediador e Maria é morta, a intercessão de Maria e o modelo de Maria de fé apenas serve para nós a partir do momento em que na comunhão dos santos interceda junto de Deus Pai. Se isto não existir sendo base, a influência de Maria durante a sua vida terrena existiu, foi registada nos Evangelhos, a partir da sua morte. Já não existe. Esta é a base de pensamento que os protestantes depois utilizam para algum protestantismo, vamos dizer assim, descartar com muitas aspas, porque depois os protestantes não é tudo a mesma coisa, etc, etc. Mas vocês entendem aquilo que eu quero dizer, ainda que eu seja claramente ecuménico, interreligioso, mas exagerações, vamos dizer assim, exagerações de matriz protestante, tracinho seita, tracinho ignorância, etc, etc. Uma leitura ideológica da Sagrada Escritura para fazer com que ela diga aquilo que nós queremos. Como eu já vos disse, a Sagrada Escritura existe por teologia, não por ideologia. Então, vamos aos recados. Os livros da consagração chegaram ontem à noite, graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus. Até segunda-feira todos serão enviados, vocês depois vão receber o tracking. Aqueles que não adquiriram ainda o livro da consagração, vocês têm esta semana para o adquirir, para dar tempo para depois começarem as aulas sobre a consagração e depois o percurso oracional até ao dia 1º de novembro da entrega total à Nossa Senhora. Todo o percurso oracional será feito justamente através do livro. As aulas serão como estas em videoconferência. Amanhã, às 14 horas, hora Brasília sempre, iremos enviar o link de teste para a múltipla escolha. Este curso termina quando as pessoas vão ao link que nós enviamos e vão ter um teste de múltipla escolha. Para vos ajudar e para vos recordar daquilo que foi estudado, no final do curso fazemos o teste de múltipla escolha e depois vocês vão ter 3, 4 opções em cada uma das perguntas e vocês depois vão selecionando. Isso vai-vos ajudar, sobretudo a vocês, a recordar, a cimentar tudo aquilo que foi dito. Esta semana é a última semana para as inscrições no curso gratuito da consagração e é importantíssimo o site que nós lançamos no dia da Assunta, no dia 15 de agosto. www.locosmariológicos.org. O que é? É um Facebook, é uma proposta, é uma tecnologia completamente inovadora. É um local onde, através daquilo que nós estamos habituados no Facebook ou no Instagram, nós podemos interagir uns com os outros, publicar a fotografia, que nós estamos habituados a isso, a oração, aquela frase daquele livro que realmente nos chamou a atenção sobre Nossa Senhora, podemos nos seguir uns aos outros, podemos mandar mensagens uns aos outros, e a Locos está
durante este ano, portanto, do 15 de agosto de 2020 ao 15 de agosto de 2021, estamos a promover por um objetivo muito simples. Nós, atualmente, estamos muito dispersos. Vamos ao Instagram, vemos uma notícia de Nossa Senhora, vemos 5 outras notícias sobre qualquer outra coisa, para rir ou não, etc. Vamos ao Facebook e também estamos cheios de tudo. Então a Logos foi amadurecendo a ideia de que seria bom um local, mas não um local onde a pessoa vai apenas receber. Para isso existem as aulas. E lá também se podem fazer cursos, já temos vários exemplos dos cursos que vamos preparar a seguir, e cursos automáticos, sem serem aula à distância, etc, etc. Além dos artigos de blog, podem comprar os livros, etc. Mas que vocês, porque pensem, a Logos é um ente de formação e pesquisa. O nosso interesse é que vocês consigam interagir, dizerem aquilo que aprenderam, ajudar outros, colocar questões, esperar que os outros ajudem a tirar as dúvidas, etc, etc. É nesta interação que nós construímos comunidade de aprendizagem. Não que o Daniel fala e vocês estão a vida toda a ouvir, a ouvir, a ouvir. Não esta coisa passiva, mas ativa. A internet hoje permite isto. Esta network de cultores de Mariologia, onde podemos interagir uns com os outros. Está a ser uma experiência maravilhosa. Fazem perguntas, criam grupos. Uma maravilha para nós, que somos interessados na Mariologia. E um site que só pode crescer, mas cresce com o seu contributo. Qualquer um que seja. Vá à sua capela, vá à sua igreja paroquial, à sua sala. Tem um quadro de Nossa Senhora, por exemplo, de Nossa Senhora Rainha. Tire uma fotografia, coloque no site como se fosse um post de Facebook ou de Instagram. Coloque no site, faça a descrição, pergunte, responda, comente, coloque uma oração. É para nós. É para nós que existe o site. E esperamos por você lá. E garanto-vos que tudo aquilo que vocês escrevem, nós somos os primeiros a ler. E amanhã, pontualmente, como virtude de vida eterna, nós temos às 10 da manhã, hora Brasília, os nossos 5 minutos com Maria. Uma boa semana. Espero por vocês no site ainda hoje. Obrigado.